Efésios capítulo 6, começando no versículo 10. Vamos lá. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isso é todo dia, isso é toda hora, isso é você saber que você precisa do Espírito Santo na sua vida. Quem tem essa consciência? Eu preciso do Espírito Santo de Deus na minha vida. Você tem? Você pode erguer a mão esquerda. A mão esquerda é a mão do coração, é a mão das emoções, não é? Então você pode dizer assim comigo: eu preciso do Espírito Santo de Deus na minha vida todos os dias. É a única maneira de me manter fortalecido, de me manter forte em Deus. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa batalha, a nossa luta, não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, este texto nos dá uma classificação das forças espirituais do mal. Mas eu só quero falar aqui um pouquinho sobre aqui, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Forças que dominam o mundo. E a Bíblia ainda chama de mundo tenebroso. Tenebroso quer dizer sem luz, sem a luz de Deus. E as pessoas costumam perguntar e dizer assim: olha, mas um Deus tão grande, um Deus tão amoroso, como é que esse Deus permite, por exemplo, uma situação como a que estamos vendo no Rio Grande do Sul? Um Deus tão grande, tão amoroso, como é que Ele permite a guerra? Um Deus tão grande, tão amoroso. O que é trevas? Eu estou perguntando para você. Estou perguntando para você de casa também. O que é trevas, escuridão? O que é isso? O que é? A ausência de quê? Trevas é a ausência de luz. Eu te pergunto agora, o que é frio? O que é frio? Me responde aí, vai, fala aí para mim, o que é frio? A ausência de calor. Então, um Deus tão grande, tão maravilhoso, como é que Ele permite a guerra? Porque no mundo existe a ausência de Deus. Isso não é Deus. É exatamente a ausência de Deus. Por quê? Porque o ser humano, o homem, insiste em caminhar na direção contrária de Deus, na direção contrária de Deus. Meus filhos sabem disso, eu fico encantada com um canto de passarinho. Deus não planejou o mal para este mundo, pelo contrário, Deus planejou que fosse maravilhoso, que fosse abençoado, cheio de justiça, de paz e de saúde. Mas por causa, fala assim comigo, da cabeça dura do ser humano, da maldade do ser humano,
O mundo hoje vive a ausência de Deus. E vivendo a ausência de Deus, o que nós temos? Os dominadores deste mundo tenebroso. Espíritos malignos que dominam. É tanta maldade, mas é tanta maldade que eu não consigo ver. Então existe sim muita maldade, existe sim, este mundo é tenebroso. E eu tenho uma notícia para você: vivemos neste mundo. Vivemos neste mundo. Portanto, se você morasse lá no Rio Grande do Sul, você estaria sofrendo as agruras desta inundação lá, porque vivemos neste mundo. Eu, você, os pastores, apóstolo, bispo. Se tivesse um posto mais alto que apóstolo, também ia estar vivendo neste mundo tenebroso. Mas fala assim comigo: eu estou em Cristo Jesus. Eu não estou em crise. Em situações difíceis eu posso ter vitória. Amém? Você pode dizer assim: eu estou em Cristo Jesus. Levanta sua mão, fala forte. Você que me assiste também, fala assim: eu estou em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que nós estamos muito acima destes principados e potestades. Eu, você, nossa família, amém? Quem responde pelos seus filhos? Quem fala assim: sou autoridade sobre os meus filhos. Você é. Deus te deu o posto de sacerdote. Cadê os homens aí, homens abençoados? Levanta a mão. Deus te deu o posto de sacerdote da sua casa. Você tem autoridade sobre os seus filhos. Cadê as mulheres abençoadas? Levanta a mão aí, ó. Cadê as guerreiras? Deixa eu te falar, Deus te deu o posto de sacerdote na sua casa, de maneira que a gente levanta as mãos e fala assim: o sangue de Jesus cobre a minha família. Vamos dizer isso? Levanta as suas mãos, fala: o sangue de Jesus cobre a minha casa. O sangue de Jesus cobre a minha família, meus filhos, meus netos estão guardados pelo sangue de Jesus. Sim, vivemos neste mundo tenebroso, mas neste mundo tenebroso nós resplandecemos como luzeiros. Você é luz neste mundo. A igreja é farol neste mundo. A igreja se levanta como sociedade alternativa. Aleluia! Quais são as armas do diabo contra nós? Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui, olha, versículo 11: vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. É sobre isso a minha palavra. Se você está em Cristo Jesus, o diabo não pode te tocar. Não pode. Ele não pode te possuir. Tem crente que vive com medo de ser possuído pelo diabo até hoje. Não, o diabo não pode te possuir, porque dentro de você tem o Espírito Santo de Deus. Por fora você está coberto pelo sangue de Jesus, e por dentro você tem o Espírito Santo de Deus. Então o diabo não pode te possuir. O que ele pode fazer?
ele pode armar ciladas. Ciladas são armadilhas. Qual é o objetivo do diabo? Armando ciladas e armadilhas. Tirar você de Cristo Jesus. Bispa, você está falando uma coisa que é em verdade. Ninguém pode me tirar de Cristo Jesus. Sim, ninguém pode tirar você, mas você pode se afastar. Você pode caminhar para longe de Cristo Jesus. Jesus falou o seguinte: se permanecerdes em mim, não é isso que está escrito? Quem lembra do versículo? Está lá em João capítulo 15. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em você. Fala assim comigo: permanecer. É isso que o diabo quer fazer. Ele quer te afastar para longe. Portanto, arma ciladas. Portanto, joga dardos. E eu quero falar um pouquinho sobre ciladas. Falar mais rapidamente sobre duas delas. E a terceira, eu quero falar um pouquinho mais. A primeira cilada, a armadilha do diabo, é abalar a sua fé. É jogar dardos para abalar a sua fé. Ele usou essa estratégia com o primeiro casal. Está lá em Gênesis capítulo 4. Ele chegou para Eva e falou assim: é isso que Deus disse? Que você não pode comer das árvores do jardim? Olha que maravilha, tantas árvores. E a bobinha da Eva, Chongamonga, falei que ela é Chongamonga. A bobinha da Eva deu ouvidos. Não dê ouvidos ao diabo, porque dando ouvidos ao diabo, o diabo plantou dúvida no coração de Eva. É isso que ele queria. Ele plantou dúvida. Foi isso que Deus disse? E a Eva virou para ele e falou assim: não, Deus disse que é só da árvore do conhecimento do bem e do mal que a gente não pode comer. Porque se a gente comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós vamos morrer. E o diabo virou para ela e falou: não, é certo que vocês não vão morrer. Vocês vão ficar conhecedores do bem e do mal como Deus. E nós sabemos o restante da história. Ele quer plantar dúvida no seu coração. Então ele joga questões que vai fazer com que você pense direito. Por exemplo, eu sei que Deus existe, eu sei que Deus é grande, eu vejo Deus na natureza, mas será que Deus vai atender a minha oração? Será que Deus vai me ouvir? O diabo tentou fazer a mesma coisa com o Senhor Jesus Cristo. Vai lá para Mateus capítulo 4. Mateus 4. Como é que Jesus venceu a Satanás? Como é que Jesus venceu a Satanás? Olha Mateus capítulo 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se de Jesus, disse-lhe: se você é de fato filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu o que, gente? Lê aqui para mim, próximo ali, ó. Jesus, porém, respondeu. Qual é a primeira frase? Fala de novo para mim, a primeira frase. Jesus, porém, respondeu. Está escrito. O espírito da dúvida, você só vence se você sabe o que está escrito.
E vou te falar uma coisa: não adianta vir só no culto e sentar aí e colocar a sua Bíblia numa prateleira lá. Tem gente que não tem nem Bíblia de papel mais, só tem de aplicativo. Oh, meu Deus, vale. Mas não adianta se você não abre a sua Bíblia durante a semana. Vir no culto aqui é bênção, é maravilha, mas você tem que saber o que está escrito na palavra de Deus. É só assim que você vence o espírito da dúvida. Ou você acha que o diabo não está bem ali fora para jogar dúvida no seu coração? Aqui dentro ele não está não, está amarrado em nome de Jesus. Mas ali fora, para jogar dúvida no seu coração. Está escrito. Sem saber o que está escrito, você não vence esse espírito de dúvida. E o diabo vai te empurrando, te empurrando, te empurrando, para tirar você de perto de Jesus, de permanecer em Jesus. Segunda coisa que o diabo falou para ele, olha, o diabo, versículo 5: então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque, olha só que bicho, perdão da palavra, sem vergonha. O diabo não tem vergonha. Olha só o que ele falou para Jesus. Olha lá: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito. O diabo sabe o que está escrito e pode usar muitas vezes pessoas inescrupulosas para vir falar uma palavra mentirosa, distorcida, para te enganar e roubar a sua fé. Porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas mãos para que você não tropece. Vamos ver quem é bom de Bíblia aí. Onde está escrito isso? Onde está escrito isso aqui? Salmo 91. O diabo sabe o que está escrito. Jogou o Salmo 91 para Jesus. Pula daqui para baixo que os anjos vão te segurar. Tirou do contexto, tirou da aplicação correta, torceu a palavra. Como é que Jesus respondeu? Versículo 7, por favor. Em alguma Petra, versículo 8. Eu queria que você lesse junto comigo. Desculpa os irmãos de casa, mas eu quero que todos leiam aqui bem forte junto comigo. Vamos lá, olha, pode olhar na tela. Ao que Jesus respondeu, pode parar. Você tem que saber o que está escrito na Bíblia, o que está escrito na Bíblia, o que está escrito na Bíblia e o que também está escrito. É só assim que você vai vencer o espírito da dúvida. O diabo vem e joga. Gente, eu amo leitura, eu gosto de ler. E às vezes a gente pega livros cristãos e começa a ler, e parece que é uma coisa muito boa. Aí de repente eu leio lá uma ideia, né? E eu falo, peraí, mas essa ideia está fugindo daquilo que eu entendo da palavra de Deus. Uma vez me deram um livro de psicologia, e quem me deu estava muito bem intencionado, né? Me deram um livro de psicologia, e a pessoa que me deu falou assim para mim: isso aqui é livro de cabeceira, você tem que ter isso na sua cabeceira, você tem que ler todo dia. E eu não fui indelicada, viu, gente? Eu não fui sem educação, mas eu pensei na minha cabeça: não, livro de cabeceira para mim é só a palavra de Deus. Coisa que eu leio todo dia é só a palavra de Deus.
porque eu tenho que saber o que está escrito, o que está escrito, o que está escrito e o que também está escrito, porque quando o diabo chega distorcendo a palavra, eu digo: Satanás, ó, fora em nome de Jesus. E eu falei: o que deu é falta da palavra de Deus, é falta de entender. Está escrito e também está escrito. Gente, tempo voando. Segunda armadilha do diabo que eu falei é para roubar a alegria. Eu não vou falar muito sobre roubar a alegria, porque o tempo está voando. Mas a terceira armadilha que eu quero falar para você hoje é sobre a raiz de amargura. Raiz de amargura. Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15. Por favor, vai lá para Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15. Vamos lá. Procure viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Olha aí, o diabo empurrando para te afastar da graça de Deus. O diabo armando ciladas para te afastar da graça de Deus. Olha aqui para mim, o diabo usando irmãos para te afastar da graça de Deus. Dardos inflamados do diabo, e a gente já fala logo: o sangue de Jesus tem poder, não é? Mas às vezes o dardo inflamado, o diabo usa a mão do irmão para jogar. Irmão da igreja, a Bíblia chama isso aqui, ó, de raiz de amargura. Hebreus 12, 14. Cuidem que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Raiz, amargura, todo mundo sabe o que é. Amargura é raiva congelada, amargura é tristeza acalentada no coração, não é? Vira amargura, amargor de alma e tudo é raiz. Raiz é o que está embaixo. Raiz é o que sustenta. Estou certa? O que brota? Crítica. Críticas. O que brota? Afastamento da igreja. O que brota? É julgamentos. Tem gente que nem julga, condena de vez. Condena irmãos e vão se afastando da graça de Deus, porque tem uma raiz de amargura no coração. Como é que eu resolvo raiz de amargura? Presta atenção. Se você tem mágoas, se você tem questões com irmãos na igreja, pode acontecer sim, somos todos humanos. E às vezes o pastor foi usado mesmo para mandar um dardo que o diabo queria lançar contra você. Não é porque o pastor está endemoniado, não. É porque o diabo torce palavras. O diabo sabe como ferir. Como é que eu venço isso? Deixando as minhas dores no altar.
O altar não é só para você pedir, o altar é para você deixar as dores, deixar as tristezas. Ana chorava a sua amargura diante do altar de Deus. Vem aqui e chore a sua amargura. Deixa a sua dor aqui. Levanta, limpa aí, ó. Limpa as lágrimas. Levanta a sua mão e fala assim: eu perdoo fulano de tal pela dor que me causou, em nome de Jesus. Eu perdoo pelo mal que me causou, em nome de Jesus. Eu deixo isso aqui no altar. Resolve, bispa, uma vez só não. Mas resolve se você continua fazendo isso. Você ficou livre. Quem ficou livre pode dar um glória a Deus. Você ficou livre. Você hoje se sente livre e feliz. Sei que problema acontece todo dia, mas quem já deixou amarguras aqui, ficou livre e feliz em Deus, levanta a sua mão, pois pode acontecer com todos nós. Não permita que uma raiz de amargura fique plantada no seu coração. Diga assim comigo: meu coração é terra de Jesus.